Boa noite. Que bacana, né? Trouxeram um homem para falar de uma mulher e a palestra vem falar de mulher. Isso é como que a espiritualidade trabalha. Isso é muito interessante, porque na verdade essa apresentação eu queria trazer no dia na época da mulher, no mês de homenagem, que é o dia da mulher. Mas que eu já tinha outra para trazer, mas algo me perturbou para falar especificamente dela o mais rápido possível. Mas calhou que eu escolhi a página Penha deu para um homem. Isso é bacana, porque essa apresentação ela trata especificamente de uma mulher, e essa homenagem à mulher ela representa algo importante, porque a mulher ela tem algo diferente de nós homens, porque ela participa dos mais lindos processos mediúnicos de incorporação que existe, que é participar de uma incorporação de um espírito durante 9 meses, e depois tem a sua materialização e a vida continua, e assim nós participamos desse processo a cada momento que nascemos. Então nós temos que a cada dia mais valorizar as mulheres, principalmente por esse processo. Mulheres que têm, às vezes, jornada dupla, trabalham e estão em casa, e muitas vezes têm jornada tripla, como as professoras, têm 2 matrículas e trabalham em casa, tem que levar filho para o colégio, enfim. E às vezes ainda escuta algumas humilhações no trabalho, né, que às vezes acontece, nós vemos acontecer isso hoje pra caramba. Mas enfim, daí vamos falar dessa mulher. Bom, essa mulher, a Bíblia fala sobre ela. Algumas denominações falam sobre ela, mas contam parte dela, não conta a história toda, não dá uma identidade para essa pessoa que foi tão importante para Jesus, né? E deveria contar essa história. Nem os livros apócrifos falam totalmente dela. Então, para construir isso, eu tive que pegar pedacinhos, ramificações de um lugar, de outro, confrontar para ver se aquilo era verdade, se tinha base espiritual, se era profético ou não, psicografias. Então foi um trabalho de quebra-cabeças para juntar tudo, para formar essa história. Então vamos conhecer Verônica, né? Vamos saber quem foi Verônica. Mas antes eu vou dar um recadinho rápido aqui, que é o seguinte: todo mundo sabe que nós já temos a nossa página no YouTube, né? Os vídeos estão sendo visualizados. Essa semana apareceu vídeos com 200 e poucas visualizações, outros com 100 e poucas visualizações. Enfim, isso é importante, que eu tenho observado outros canais e da faixa, não esses mais evoluídos, né? Mas os nossos daqui da região tem 100 e poucas visualizações, e nós estamos com 40 inscritos. Em média, nós estamos com boa visualização, na minha visão. Isso é bacana demais. Temos agora o Facebook também, que a Solange está fazendo esse trabalho bacana. Temos 2.000 e poucas, praticamente 2.400 e poucas visualizações. Tá? A Beth agora com o Instagram. Então acontece, vamos pegar lá, compartilhar, vamos distribuir, porque divulgar a espiritualidade, o espiritismo também é um ato de caridade, tá bom? Então vamos abrir o nosso livro de histórias. Bom, primeiramente eu quero dar créditos a algumas pessoas e algumas instituições religiosas que nos deram apoio para construir esse trabalho, né? E são os créditos e agradecimentos. Primeiro eu quero deixar para a Fraternidade o Caminho, na pessoa da senhorita Evelyn Maria Oliveira, que tem uma banda cover católica que fez uma música lindíssima e eu trouxe para a gente. Também a Sinagoga Emuná, né, uma sinagoga judaica, que também me ajudou nesse trabalho para destrinchar nomes, enfim, me ajudou pra caramba. A Mocidade Espírita Zenit, a pessoa do senhor Flávio Musa Tavares, que transformou o texto de uma forma poética para ser mais agradável à leitura. A FEP, a Fundação Espírito do Paraná, na pessoa da senhora Eliana Fantinatti, que também ajudou nas pesquisas. Ela tinha material, eu também tinha, nós fomos conversando e criando, e o nosso contato foi importante, que ela aprendeu, eu também aprendi, e foi muito bom. E é o Centro Espírita Fraternidade Talcara que está dando a oportunidade de a gente falar dela, né? Então, parabéns para o Centro Espírita Talcara, isso é muito bom, né?
Vamos para as nossas referências bibliográficas. Bom, nós usamos um livro apócrifo, que é o Evangelho de Nicodemos, especificamente lá no capítulo 7, em Evangelho de Pilatos. Não está na Bíblia, tá? Esse é um livro banido da Bíblia, está em Evangelho de Pilatos, em Atos de Pilatos, desculpa. As Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues. A psicografia de Valdo Franco, o Espírito Amélia Rodrigues comenta e fala sobre Verônica. Naquela época, provavelmente ela tenha vivido naquele local, né? E faz o comentário e de Valdo Franco psicografa. Jesus Nazareno, de Humberto Holden, a Hemorroíça. Esses dois livros foram usados para balizar uma coisa com a outra, para ver se batia, se tudo que estava sendo propalado era verdadeiro. E aqui a vida cotidiana da Palestina, ao tempo de Jesus, quando o canto do pássaro se cala, de Daniel Hopes. Esse livro, ele não fala de Verônica especificamente, não tem nenhum relato para ela, mas comenta como que era a vida naquele tempo, porque eu precisava ter uma noção para poder identificar Verônica e saber mais dela, como que as pessoas viviam, em que se alimentavam, que tipo de médico iam, as profissões em que as pessoas tinham rentáveis. Por exemplo, o marido de Verônica era construtor, não era uma profissão que dava dinheiro, né? Eles eram pobres, mas, então, através disso, eu consegui juntar pedaços de fatos que foram surgindo para poder balizar e ter uma ideia de quem era Verônica. E a Bíblia, né? Eu não gosto dessa Bíblia, mas é a Bíblia que todo mundo usa, que é a João Ferreira de Almeida. Eu gosto de usar a Bíblia judaica. Para mim, ela é mais completa, ela é mais de acordo com a Torá, mas só que a Torá é complicada. Para ter uma ideia, tem que ler ao contrário. Você não lê assim, você lê ao contrário, para começar o problema. Então, a Bíblia judaica já é do nosso tempo e facilita a compreensão. E é bem mais atualizada. Bom, o objetivo que nós queremos, né? Na verdade, o objetivo de Verônica aqui, apresentar Verônica, tem muito mais do que isso. Mas vamos ao contexto aqui. Conhecer Verônica e seu exemplo de vida nos ajudará a refletir sobre o nosso cotidiano. Verônica tem exemplos de amor, compaixão, fraternidade, fé, coragem, tem também fidelidade, enfim, ela tem vários exemplos. Adeque à sua realidade, tá? Alguém aí pode estar passando por algum problema, alguma coisa, ou às vezes faz algo diferente. Em algum momento ela vai falar aos corações. E eu também vou falar em alguns exemplos que vai trazer aqui para a gente. Bom, sobre Verônica, Berenice ou Serápia. Ela nasceu em Cesarea de Filipe, aqui está a cidade dela, são ruínas hoje, né? Mas ela nasceu aí. Dizem que lá, às vezes, há rumores de guerras, né? Mas essas cidades ainda não foram atacadas. Que bom, né? Bom, e quem foi Berenice, Verônica ou Serápia? Vamos começar a história. Ela tem esses três nomes, tá? Serápia, Verônica ou Berenice. Vamos lá. Berenice, Verônica ou Serápia. O nome em si não importa. O que importa foi a vida desta mulher incrível que escreveu sua história nas linhas do silêncio. Nascida em Cesareia de Filipe, desde criança tinha o costume de enxugar as lágrimas do rosto dos enfermos, dizendo: coragem, amigo, pois nosso Deus é a nossa esperança. Veja, ela tinha essa prática caridosa desde criança. Quando via alguém enfermo, chorando por algum motivo, às vezes falta de pão, ela pegava o véu dela, ia lá, secava o rosto da pessoa e dava essa palavra de paz, essa palavra de carinho, essa palavra de vitória para que a pessoa não se definasse naquele sentido. E também as pessoas que estavam com hanseníase, lepra, ela enfaixava o braço das pessoas, o corpo, aqueles ferimentos. Ela tinha esse tipo de cuidado com as pessoas. E não era uma prática judaica total, tá? O leproso, ele era excluído. As pessoas viravam a cara e se escondia. Ela não. Ela é de encontro em tentar ajudar essas pessoas. Bom, então, ela casou-se com um jovem construtor, e nós sabemos já que não era a profissão que dava muito dinheiro, ela era pobre, né? E tiveram um filho, fruto de um amor puro e apaixonado. Então veja, ela era jovem, né? Na cultura judaica, as mocinhas às vezes não tinham maioridade, mas os casamentos já aconteciam. Não eram casamentos negociados nem forçados,
Havia amor realmente, os jovens se gostavam e poderiam se casar, numa boa. Claro, o namoro era vigiado, não era como hoje não, tá? Tinha que vigiar. Mas eles viviam e casavam-se numa boa. E tiveram um filho. Então ela diz aqui no finalzinho, teve uma vida tranquila, cheia de sonhos e esperanças. Então, veja, casa, pouquinho tempo, tem um filho, a vida cheia de sonhos e esperanças. A Verônica, nesse momento, ela tem uma vida boa, uma vida feliz, uma vida alegre, né? O esposo vai para o trabalho, volta para casa e tem um filhinho, aquela coisa, e começa a pensar um monte de coisa na vida, nós temos sonhos, vamos fazer isso, fazer aquilo, enfim, é uma vida ótima, e Verônica está vivendo mil maravilhas. Mas, né, esse mundo não é um mundo da felicidade total. Nós teremos momentos de felicidade, mas 100% de felicidade, todo o processo encarnatório, não iremos ter. E agora vocês já vão começar a saber de quem eu estou falando, mas vão contar a história completa. Bom, então, estava tudo bem para a Verônica, acontece algo inusitado. O que acontece com toda mulher? A Verônica fica menstruada e passa a viver o seu ciclo menstrual. Na cultura judaica, nesse momento, a mulher, ela é isolada, ela é excluída, ela é considerada imunda. Então ela não pode amamentar, o marido não pode tocar, ela não pode trabalhar para ninguém, nem ela pode tocar em alguém, nem alguém tocar nela. Quem tocar nela fica impuro e só no outro dia vai estar puro de novo. É um negócio meio esquisito, mas é a cultura. Mas para a Verônica está tudo bem, porque era uma prática comum, né? Então, por exemplo, eu estou imunda, né? Então eu vou ficar excluída. Daqui, terminando meu prazo, meu ciclo menstrual, eu volto e está tudo certo. Beleza, tranquilo. Já era o costume deles, eles estão acostumados com isso. Mas só que isso não aconteceu. Segundo a Amélia Rodrigues, ela estava com um tumor uterino. E a hemorragia continuava, e foi sangue esvaindo, ela passou a ter fraqueza, dores, cólicas, e o desespero começou a tomar. Diz a psicografia de Amélia Rodrigues que ela queria ser a mãe que ela não poderia ser, porque ela não pode amamentar, ela queria ser a esposa que ela queria ser, e não podia, né? E ela queria ser a mulher que ela queria ser, trabalhar, viver numa boa, mas não foi possível. E segundo a psicografia também, diz que o marido, para acabar de piorar a situação dela, ela não mais pôde ver. Então a gente entende que às vezes pode ser que ele tenha falecido, né, ou deixado ela, porque também podia. O marido e a mulher tivessem um fluxo de sangue, uma doença que sem se recuperar, ele poderia deixá-la numa boa. Para a gente hoje é absurdo, mas para antigamente era algo comum, era uma prática normal. Está lá no livro de Daniel Hopes. Era como isso, o marido podia desposar a mulher, ir embora e ficar tudo certo. Mas acontece que é a mesma coisa que se fosse uma mulher viúva, né? Não tinha previdência, não tinha apoio, não tinha nada, estava sozinha no mundo. E com uma doença. Veja o sofrimento dessa mulher, seu marido e doente. Então a gente começa a pensar como seria a vida de uma mulher, né? Com hemorragia aos tempos de Jesus. Né, e sem marido, viúva, vou botar viúva e com hemorragia aos tempos de Jesus. Então a gente poderia perguntar a uma religião qualquer, né, uma autoridade religiosa, vamos perguntar à inteligência artificial, o que ela vai nos responder? E que resposta bacana! Como seria a vida de uma mulher viúva e hemorrágica na época de Jesus? Nos tempos de Jesus, a vida de uma viúva com hemorragia uterina, ou seja, fluxo de sangue, seria de grande sofrimento, exclusão social e pobreza. A lei judaica considerava impuro quem perdesse sangue de forma contínua, o que a tornaria uma pária, afastada de qualquer contato social e religioso. Ela também perderia sua autonomia financeira e seria um fardo para a família. Caso tivesse uma, sua única esperança, olha a resposta, seria um milagre como o da mulher que tocou no manto de Jesus e foi curada, recuperando sua vida e dignidade. Então, nós estamos falando especificamente da mulher hemorrágica. Agora a gente já sabe quem é Verônica. Ela tem um nome e tem uma história, que a história ela não para por aí. Ela teve 3 encontros com Jesus, né? E vamos seguir a história. Bom, então, a Verônica sofrendo disso, né?
e já começou a sofrer, começou a procurar médicos, e com certeza, na hora do desespero, a pessoa procura charlatões, né? Procura médicos, às vezes, que não são médicos. Alguns judeus entraram para ajudá-la e só pegaram o dinheiro dela. Então, os recursos dela foram diminuindo. Ela começou a ficar sem recursos para se tratar. E o desespero começou a tomar conta dela. Mas Verônica é outro exemplo. Mesmo passando por esse desespero, Verônica foi inteligente. E é um caso que acontece com a mulher, né? Às vezes a mulher pensa muito mais rápido, tem uma habilidade muito maior de raciocinar do que um homem. E foi o que aconteceu com Verônica. Ela pensou, bom, eu aqui, todo mundo me conhece, né? Eu vou para Cafarnaum, porque lá eu posso procurar um médico que ainda não me consultei, e lá também, se eu me proteger direitinho, construir alguns absorventes direitinho, eu posso me camuflar e posso trabalhar, porque as pessoas me conhecem. Então eu vou ter maior chance lá. E assim vai Verônica para Cafarnaum. E vamos ao texto para continuar a história. Os recursos financeiros foram minguando, e após ter gasto tudo que possuía, ela resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na esperança de encontrar um remédio ainda não experimentado, um médico ainda não consultado. Ela chegou à cidade no momento em que o profeta de Nazaré acabara de chegar de Gadara, e saltaram nas alvejantes praias de Cafarnaum. O povo se aglutinara ao seu redor. Bom, agora vamos só entender uma coisa aqui. Esse momento aqui não quer dizer que ela chegou naquele momento, naquele minuto não, tá? Vamos supor que ela chegasse na segunda-feira e na terça ou quarta-feira Jesus chegasse. Então seria na época, tá? É um momento que ele diz e refere à época, tá bom? Então, Verônica chegando lá, né? O que acontece? As pessoas, ela ouvindo falar dessas pessoas, de Jesus, porque no meio do caminho ela já escutava falar de Jesus, mas quando chegou lá, ela já conseguiu se instalar, começou a trabalhar, as pessoas começaram a dizer que Jesus estava chegando na praia, porque quando ele vem de Gadara, o que acontece? Houve uma tempestade muito grande, e as pessoas que estavam no mar, olhando aquele barco, entendiam que ninguém ia sobreviver, mas quem estava no barco era Jesus, né? Então, quando ele chega na praia, vem a multidão todinha se encontrar com Jesus para saber o que aconteceu, como foi aquele prodígio, e Verônica foi junto. Naquela multidão, ela acompanhou. Numa linguagem mais popular, ela acompanhou o bonde. Chegando lá, ela ficou de longe, porque ela não podia encostar em ninguém, não podia se apresentar, porque ela era uma mulher com fluxo de sangue, ela era uma imunda e tinha preocupação. Então ela ficou ali e começava a ouvir as pessoas dizerem. Então elas diziam que ele era o homem que curou os cegos, curou os coxos, fez o paralítico andar, tratava os homens como crianças. Então ele é o Messias. Agora, nós vamos dar um momento aqui, quando eu falei Messias, que nós vamos resolver um problema. Porque algumas doutrinas, instituições religiosas dizem, né, que Verônica, o Espírito Santo veio até Verônica e disse para ela que se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E isso não aconteceu. Outros dizem que o Espírito veio no ouvido dela e disse para ela que ela, se tão somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E isso não aconteceu. Isso era uma coisa que todo mundo sabia na época. E nós vamos observar e aprender isso à luz da Bíblia. E vamos observar o que diz a Bíblia em Números, que é um livro escrito, é o quarto livro da Bíblia, do Pentateuco, antes de Verônica e Jesus. Está lá, Números, capítulo 15, versículos 37 a 40. E tirei de uma Bíblia João Ferreira de Almeida. Vamos ao texto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nelas ponham um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, e nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e santos sejais a vosso Deus. Para cumprir 613 mandamentos da Torá, somente Jesus tem uma pessoa muito perfeita, porque isso aí é o seguinte, vou mostrar aqui, só vou dar o spoiler rápido. É uma franja chamada tzetset, e a veste deles é como essa minha aqui,
tem uma abertura, e cada pedacinho disso aqui é chamado de asa, tá? Dizem que é borda, mas no judaísmo é asa. E em cada pedacinho desse que é chamado de asas, entra um tzitzit. Vamos entender agora o que é. Aqui está o tzitzit, tá? Então, vamos compreender essa situação agora. Vamos lá. São franjas rituais, como nós, que são presas aos 4 cantos de uma das asas de um talit kadol, um poncho de oração judaico, e de um talit katan, uma vestimenta semelhante a um poncho. A palavra hebraica significa franjas, também é chamada de fímbria, tá? E são usadas para lembrar os judeus de observar os mandamentos de Deus. O significado numérico dos nós e dos fios também está ligado aos 613 mandamentos da Torá. Agora nós vamos entrar no cálculo da gematria. A gematria é o seguinte, é uma forma, faz parte da cabala isso, porque na língua hebraica não existe números. Então, os números são representados pelas letras, e essas letras, as palavras que são formadas, têm um certo significado, e nós vamos compreender isso agora. É como se fosse uma ciência que estuda isso, tá? Não é uma ciência não, é só uma forma de calcular. O cálculo da gematria, numerologia hebraica e pela contagem dos componentes. O valor da palavra tzitzit, o valor numérico das letras hebraicas que formam a palavra tzitzit é 600. Contagem dos componentes. Em cada uma das 4 franjas do talit, manto de oração, há 8 fios e 5 nós, totalizando 13. Os fios não dá para contar, tá? Mas aqui são 8 fios, tá? Os nós dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5. 8 e 5, 13. São os 13 mandamentos. A soma. Ao somar o valor da palavra tzitzit, que é 600, com o número de fios e nós de uma das franjas, que é 8 mais 5 é igual a 13, o resultado é 613, que 600 mais 13 formam os 613 mandamentos da Torá. Quer dizer, o judeu tinha isso aqui no talit dele, toda vez que ele fosse pegar ou fazer alguma coisa errada, ele via o tzitzit e lembrava que não poderia pecar. Era um lembrete, que ali correspondia aos 613 mandamentos da Torá. Bom, esse é o talit, tá? Esse aqui, os 2 Jesus usou, né? Só que Jesus foi expulso da sinagoga quando ele disse que era o Messias. Então esse aqui ele não passou a usar, porque esse talit é especificamente usado pelos doutores da lei ou para se pregar nas sinagogas. O talit do dia a dia era esse aqui, que era o katam. Então tá aqui, ó, o tzitzit na vestimenta do judeuzinho, tá bom? Os 4 cantos das asas, né? Cada uma é uma asa. Então tá aqui o tzitzit. Vamos agora acabar de resolver esse problema, olha só. Então, agora é o último livro profético da Bíblia, focalizando a vinda de Jesus, que era o Messias. Olha lá. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é Jesus, e cura trará nas suas asas, né? E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Está lá, Malaquias capítulo 4, versículo 2, também de uma Bíblia de João Ferreira de Almeida. E agora nós vamos observar um livro que estava sendo escrito na época de Jesus e Verônica, que é o Evangelho de Marcos, que é o Novo Testamento. Nós falamos do Velho Testamento, que é anterior a Verônica e Jesus, e agora vamos falar de um que era atual entre Verônica e Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 56, também de uma Bíblia João Ferreira de Almeida. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da roupa, e todos que lhe tocavam saravam. Então está explicado aqui que era algo comum, todo mundo sabia que se tocasse nas vestes de Jesus seria curado. Então não teve nenhuma voz do além falando com Verônica, todo mundo sabia. E agora vamos voltar para continuar a história. E agora sim, aparentemente parece que a espiritualidade trabalha, porque Verônica já compreende. Bom, então se ele é o Messias, né? Ela raciocinou, é uma mulher inteligente, se eu tão somente tocar nas vestes dele, no tzitzit, eu vou ser curada. Então entra Jairo, né? Nesse meio, e Verônica começa a ficar pensando o que ela ia fazer para tocar em Jesus, né? E estamos lá, vamos observar. Senhor, minha filha está para morrer.
mas vem e impõe-lhe a mão e ela será salva. Chamava-se Jairo, esse homem, e era chefe da sinagoga do lugar. Sem dúvida, aquela mesma sinagoga que lhes mandara edificar o centurião romano, cujo servo fora pouco antes curado por Jesus. Por isso, é bem de crer que Jairo fosse amigo do centurião e tivesse notícia daquele prodígio, bem como do outro que Jesus operara anteriormente, na pessoa do filho moribundo do funcionário real da mesma cidade. Era, pois, grande a confiança que o chefe da sinagoga tinha no poder e na bondade do profeta de Nazaré. E agora, mais importante, ver como é que Jesus faz as coisas, né? Olha que interessante, como é que ele é misericordioso. Embora a sua fé não se igualasse à do comandante da guarnição romana, quer dizer, ele era chefe da sinagoga, tinha menos fé do que o chefe da guarnição romana, que era opressor de cristãos. Olha só. Julgava indispensável para obter a cura de sua filha a presença corporal de Jesus. E o mestre prudente, com a fé imperfeita do pedinte e sem tardança, se põe a caminho. Está lá no livro Jesus Nazareno, de Huberto Holden. Bom, já veio uma multidão com Jairo, já tinha multidão que já estava com Jesus, e saiu mais essa multidão atrás, e Verônica foi junto, já tentando achar um local de como que ela ia fazer, pensar em que ela ia, como que ela ia dar um jeito de chegar até Jesus, porque era muita gente em volta de Jesus. E Verônica vai atrás, né? E aqui a gente vai fazer um raciocínio rápido, porque se ela toca, porque a cura estava embaixo das suas asas, então era o tzitzit. Se for o tzitzit, devia ser mais ou menos aqui, né? O tzitzit estava aqui, é bem de crer que Verônica tivesse dado o último salto, que é o que acontece na vida da gente, quando nos momentos mais difíceis, quando não tem mais solução para nada, é que Jesus aparece e resolve o problema, e foi o caso dela. Não havia mais jeito, ela deu o último salto e conseguiu tocar nas vestes dele. Vamos à história. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais. O turbilhão íntimo fazia-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras, vencendo a agonia que a assaltava. Com a visão turbada, um momento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos, que é a franja. Aí ela fala, né? Ó ventura, o sangue estancara, as hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha e inusitada sensação. Ainda não recuperar o equilíbrio, ouviu indagar. Quem me tocou? E vamos usar a linguagem mais popular. Jesus, todo mundo vem te tocando, todo mundo te aperta, e você te pergunta quem te tocou? Né? Aí ele diz, quem me tocou? Aí ele olha em redor, como se estivesse procurando ela nesse momento, e abriu-se os pés, atirou-se aos pés e bradou, fui eu, Senhor. Olha o desespero dela, que era desgraçada. Sabia que tocando tuas vestes poderia recuperar minha saúde. E você veja que essa mulher não tinha mais dignidade, não tinha mais identidade, ela como se fosse uma mulher invisível entre a multidão que ninguém via. E ela era chutada de todo canto, porque ela era imunda, né? Jesus devolve a dignidade dela, para ela, o Messias, chamando ela de filha. Vá em paz e ser curada desse seu mal. Está lá as primícias do reino, a mulher morroíça, capítulo 14. Bom, Verônica então é curada, né? Verônica vai embora. No filme The Chosen nós vemos ela pegar os absorventes que ela criou e queimar. Começa a viver uma felicidade tremenda, porque 12 anos essa mulher vem sofrendo, e do nada é curada pelo Messias, né? Não tinha remédio, não tinha cura para nada, e Verônica é curada, e a alegria toma conta do seu ser, porque Verônica, ela não tinha mais esperanças, mas acreditava que ela acontecia, porque ela passou a lutar, ela lutava pela cura dela, e a solução foi Jesus, a única esperança. Então ela volta para Cesareia de Filipe, começa a ter uma vida normal, lá ela começa a contar do prodígio, começa a falar de Jesus, e aquilo foi a felicidade. Então ela arranja um trabalho para ela começa a fazer as mesmas coisas que ela fazia no passado, se enxugar o rosto daqueles que estavam sofrendo, enfaixar aquelas pessoas que haviam hanseníase, que estavam com lepra, passou a cuidar das pessoas, trabalhava e fazia, né? Mas acontece o seguinte, né? A gente, quando tem um encontro com Jesus de verdade, a coisa fica um pouco diferente, a gente não é mais a mesma coisa. E com Verônica foi o mesmo.
a Verônica começou a ficar um tanto quanto perturbada, porque ela queria estar perto de Jesus, ouvir os ensinamentos dele, aprender com ele, conhecer mais esse homem que a curou e estar perto dele, que de repentemente até para ajudar ele a pregar, né? É uma vontade que a gente tem. Por exemplo, a gente quando se torna espírita, dá uma sede de querer conhecer, ler livros, assistir palestras, a gente quer aprender mais e mais, entender mais, compreender mais, e é o que aconteceu com Verônica. Então Verônica toma uma decisão, ela vai para Jerusalém, que é onde Jesus está agora. E ela volta a trabalhar, e ela fica nos campos ouvindo as pregações de Jesus, e volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes, ajudar os enfermos, enxugar o rosto, enfaixar as pessoas. Mas ela temia no coração que algo pudesse acontecer com Jesus, porque a multidão era imensa que estava ouvindo Jesus. Vinha gente de todas as cidades, e começou o judaísmo a perder adébitos, integrantes, elementos de lá, e começou a vir ouvir as pregações de Jesus. Então Verônica começou a temer pela vida dele. Mas o pior acontece, né? Para complicar Verônica mais ainda, ela volta a sofrer porque Jesus é capturado. E aí a história continua, mas vamos dar um salto, porque a parte que interessa é que ele é levado até Pilatos. E chegando em Pilatos, ele monta um tribunal para julgar Jesus. E quem está lá para defender? E veja que Verônica, mesmo sabendo que a palavra dela, o que ela, a defesa dela não teria nenhum valor, mas ela foi lá assim mesmo que não ouvissem ela foi em defesa de Jesus. Esse foi o segundo encontro de Verônica com Jesus. Vamos ler. Está em Evangelho de Nicodemos, no Atos de Pilatos, do capítulo 7, tá? Não é um livro da Bíblia, é um livro apócrifo. Vamos lá. E certa mulher chamada Berenice, ou Verônica, começou a gritar de longe, dizendo: encontrando-me doente com hemorragia, toquei a extremidade de seu manto, e a hemorragia que eu vinha tendo por 12 anos consecutivos parou. Os judeus disseram: existe um preceito que proíbe apresentar uma mulher como testemunha. Ou seja, a mulher não tinha voz, né? Essa era a realidade. Então Jesus é condenado e começa o seu caminho até o Gólgota, né? E essa parte a gente vai entender agora, que é a Via Crucis até o Gólgota. Verônica sofre com os horrores da crucificação, né? Aqui está o Gólgota, também conhecido como Monte da Caveira. Bom, então, Verônica, inerte, assiste a tudo. Começa o sofrimento de Verônica, mas só que agora, né, ela vai até a Via Crucis e começa a observar essa situação que Jesus começa a sofrer, que é o caminho da crucificação. E aqui, mais uma vez, eu vou dar crédito à Mocidade Espírita Zenit, na pessoa do senhor Flávio Augusto Tavares, que ele colocou esse texto de forma poética, para a gente poder deleitar e curtir mais. Vamos lá. Vem então ao longe a multidão, seguindo um homem e sua cruz. Sente de novo a mesma sensação do dia em que viu a imensa luz que emanara do peito de Jesus, libertando-se de sua danação. Ela estava perplexa diante do quadro que via, os ingratos e sua zombaria. Como entender essa situação complexa? Viu consternada a santa face, mutilada e ensanguentada, daquele que um dia salvara, para que não se humilhasse. Era aquele mesmo que curara. Sentindo-se impotente, imensamente indignada, quis gritar àquela gente, quis lutar por seu Senhor. Percebeu, enfim, do nada, a sensação de tremor. O olhar de Jesus o seu fitava e encheu-se de temor. Mais uma vez, Verônica encontrou espaço sobre o povo, que ensandecido gritava e apontava e aproximava-se lacônica, quer dizer, em breves palavras, né? Agora, com uma outra intenção, sobre a visão irônica, tocou aquele que a amava. Se o seu manto lhe curara, há muito tempo havia, ao simples toque de fé, sua grave hemorragia. Então ajudaria aquele a quem buscara, o Jesus de Nazaré. Daquela face o sangue vertia impunemente. Tocou então o seu manto, que era o véu, né? E fez o que tinha em mente. Cobriu o rosto santo, que continuava em sangue. Foi assim que naquele Calvário
e que outrora ele curava, compôs o Santo Sudário. Ela julgou escutar um sussurro transcendente. Agora Jesus fala, né? Será sempre lembrada a sua ação comovente. Nesse instante, um homem bruto a afasta daquele avatar que lhe dirigia o olhar com o brilho de uma estrela, que o seu espírito em luto era impossível descrevê-la. Então, nesse momento, Verônica fica com o véu e a imagem do rosto de Jesus imprimida no véu dela. Que bacana, né? Ela não podia fazer nada e neste terceiro encontro que ela teve com Jesus, ela foi agradecida pelo sofrimento que ela passou e ele curou. Ela tentou defendê-lo, não conseguiu. Ela não podia tirar ele daquele sofrimento, mas ela poderia pelo menos suavizar a dor de Jesus. E quando ele fala o sangue em gotas rubras, quer dizer que aquele sangue coalhado, sujo, da poeira, aquela coisa toda, ela pega o manto e enxuga o rosto de Jesus para livrar daquele sofrimento, pelo menos suavizar o sofrimento dele. E vamos à conclusão. Ela teve 3 encontros, tá? Mas o texto aqui fala em 2, para não mexer no contexto, deixei assim mesmo. Eis a história desta mulher que 2 vezes buscou um homem entre a multidão. Da primeira, o seu manto a curou, do sangue que ela vertia. Na seguinte, o manto dela suavizou a sua paixão e marcou, como que numa tela, uma hematografia. Esta mulher piedosa é símbolo de coragem, pois ele enfrentou impetuosa a fúria do homem e, para testemunhar a sua gratidão, tocou para suavizar com a sua adoração o semblante de Jesus, que, embora pálido e triste, irradiou a mais imensa luz que existe. Bom, essa aqui é a Santa Face, tá? Tá feinho assim, porque isso tem 2025 anos, tá velhinho, né? E essa aqui é a impressão do rosto de Jesus ensanguentado, tá? Tá muito velho isso, né? 2025 anos, tá lá, 26, né? Tá lá na igreja de Manopelo. Então vamos entender agora, já finalizando essa apresentação, sobre após a crucificação. Depois, Verônica foi canonizada como Santa Verônica, tá? E essa é a história de Verônica, e vamos observar após a crucificação o que aconteceu com Verônica. Após a crucificação, a tradição cristã diz que Verônica foi para Roma levando o véu com a imagem de Jesus. Ela teria vivido na cidade durante o tempo dos apóstolos Pedro e Paulo. Segundo a lenda, curou o imperador Tibério, que era um tirano perseguidor de cristãos, tá? Alguns textos dizem que ele se tornou cristão, outros dizem que não. Eu não coloquei porque eu não consegui algo como alicerce para ser justo e dizer, não, fez isso, então deixei assim mesmo. Fazendo tocar no véu com a sagrada imagem. Antes de morrer, entregou a imagem ao Papa Clemente IX. A peça de pano se tornou um tesouro importante em Roma, com rastros que se perderam após o ano santo de 1600, com a relíquia sendo eventualmente encontrada e preservada na igreja da Santa Face, em Manopelo. Então, espero ter conseguido minha missão, de trazer essa mulher. E lembre-se de Verônica a cada prova que atravessar, porque em um momento nós viemos Verônica reclamar ou odiar ninguém ou fazer mal a alguém. Pelo contrário, Verônica só queria sempre poder ajudar. E o pior que ela sentiu, a dor que ela sentia, é de não poder ajudar, não poder fazer nada pelos outros. E no momento que ela pôde, até por Jesus que curou ela fez algo importante, que foi pelo menos suavizar. Então vamos fechar os olhos e agradecer a Jesus por esse momento que nos deu para aprender um pouco mais. Mestre Jesus, em seu santo nome, eu de minha parte venho agradecer por este momento bacana, Jesus, que viemos mostrar a essa mulher que a Bíblia não mostra, quase não falam dela, mas hoje, graças a Deus, através dessa casa maravilhosa, nós tivemos a oportunidade de dar identidade, dar um nome, de dar, depois de tudo isso que aconteceu, dar uma certa paz e uma complexidade, nós entendemos quem foi Verônica, quem foi essa mulher que esteve com Jesus e que tinha uma história muito maior. Obrigado, Jesus. Que o exemplo desta mulher maravilhosa nos fale os corações, que seja exemplos para todos nós, e que nós aprendemos essa noite. E com sua permissão, damos por encerrada a nossa palestra na noite de hoje. Graças a Deus. Vamos esperar um pouco.
Mas amor me trouxe ao teu encontro. Perdoe-me, Senhor. Ousar tocar teu rosto, eu vejo que tua dor é mais que lancinante. Ó vós todos que passais pelo caminho, vede se a dor igual a mim. Senhor, secar teu rosto, imprime tua face, Deus de amor, em minha alma como em pano, para que eu possa assim aquietar minha pobre alma que busca ansiosamente contemplar o teu rosto. Em tuas chagas, nossas feridas